Meus irmãos, então vamos voltar às nossas séries, né? A gente está tendo o hábito agora toda quarta-feira de fazer série de mensagens. É um culto de oração, mas um culto também onde a gente avança um pouco mais alguns temas aqui da nossa palavra de Deus, e a gente tem caminhado, enfim, há alguns anos já nas séries de mensagens. Já fizemos um monte de série. A gente não fez nenhuma sobre igreja. Nenhuma série sobre igreja de fato, essa instituição igreja. E as séries dessas quartas de novembro, a série será a Igreja do Senhor. E a gente vai passear pela Bíblia durante essas quartas-feiras e a gente vai apresentar o que de fato é isso, esse tal de Igreja do Senhor. Parece um tema óbvio, parece um tema simples, batido, mas não é. Basta saber que Jesus ele não usou uma palavra nova para poder dizer que esse grupo que se reúne em nome dele é a igreja. A palavra eclesia é uma palavra que ela deriva do grego, onde era uma assembleia, onde pessoas se reuniam no aerópago, em qualquer outro lugar que seja, e decidia quais eram as informações relevantes para a polis. Ou seja, um grupo se reunia e a partir dessa reunião, que era a tal da democracia, pegava aquelas deliberações e levavam para fora ali daquele local, apresentando para a polis tudo que ia acontecer, tudo que foi decidido, tudo que foi resolvido. Jesus usou essa denominação, eclesia, que a gente traduz por igreja, para denominar aquilo que seria o grupo que se reúne em nome dele. Então a gente já começa a entender que Jesus não chamou tijolo, Jesus não chama de igreja o telhado, Jesus nos chama de igreja as cadeiras, Jesus nos chama de igreja o ar-condicionado, nada disso o nosso Senhor chamou de igreja. A nossa expectativa aqui então é o quê? Que a gente entenda o que é esse conceito, esse projeto, esse processo, essa estrutura, o que é a igreja. A gente evidentemente vai caminhar nas escrituras sagradas e elas nos apresentarão quais são as verdades bíblicas que nos norteiam a respeito daquilo que é a igreja. Até porque muita gente diz que não tem igreja na Bíblia. O Éden, quando ele foi criado, ele lembra um tabernáculo. Logo depois que o povo foi expulso, a primeira coisa que, expulso do paraíso, a humanidade foi expulsa, a primeira coisa que acontece na sequência é um culto. Tem um assassinato, mas é um culto. Nós vemos a família de Abraão se reunindo e montando altares para cultuar o Senhor. No Êxodo a gente vê o tabernáculo sendo montado. Depois, quando eles chegam em Canaã, a gente vê o templo sendo construído. Depois do templo sendo construído, ele foi destruído e o povo continuou adorando, chorando na Babilônia, até que eles voltam e reconstroem o templo e oram ao Senhor no templo e se reúnem no templo. O templo é destruído de novo e um outro templo é construído, o templo de Herodes, e o povo continua se reunindo no templo. E o povo também visita as sinagogas espalhadas em Jerusalém, espalhadas em Israel, espalhadas em todos os lugares onde os judeus se reuniam para falar com o Senhor. Jesus visitava muitas sinagogas. Depois, nós temos em Atos capítulo 15, o primeiro concílio da igreja, onde Tiago dá a palavra final. As cartas de Paulo, Romanos, Coríntios, Gálatas, até Filemão, são cartas ou para igrejas ou para membros de igreja, como Tito, Timóteo e Filemão. As cartas de João são cartas para a senhora eleita, que é uma igreja. Pedro manda uma carta para a igreja que está dispersa na Babilônia, a igreja de Roma. Judas manda uma carta também para essa igreja. Apocalipse manda uma carta para 7 igrejas. E ainda tem o débil mental que fala que não tem igreja na Bíblia. Aí fica difícil. Mas o que nós vamos fazer então? Nós vamos apresentar para os irmãos qual que é a ideia bíblica de igreja. O que de fato então, que raios então é isso? Para isso então eu vou te convidar para abrir um texto sagrado. Lucas capítulo 6, do verso 12 até o verso 16, é um texto muito conhecido dos irmãos. Mesmo assim, eu peço para que você abra sua Bíblia no seu smartphone, onde quer que seja, marca o texto para depois você dar uma lida em casa e voltar ao texto, rememorar o que foi dito aqui, para que a mensagem fique mais fixa na sua memória. E o texto narrado por Lucas, é a escolha dos 12,
o texto diz o seguinte: num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, talvez na sua Bíblia está Cefas, né? Seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, na sua Bíblia pode estar Judas de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio ser o traidor. Texto curtinho, tenho certeza que é um texto que você já decorou, tem musiquinhas com o nome dos 12 apóstolos, né? Que a gente chama de discípulo. Lembrar que aqui são 12 apóstolos, tá bom? E eu creio que a gente não precisa falar muito a respeito do que são esses 12. São 12 apóstolos. Você já viu The Chosen, provavelmente você viu alguma parte dessa série. Você já, quando a gente fala dos 12, provavelmente até o rosto deles deve estar na sua cabeça agora, de algum momento, com alguma informação. Talvez quando a gente fala Mateus, você vê o Mateus lá da série, Pedro e Jesus também ficou com aquele rosto. Não tem problema, meus irmãos. Saiba que eles não eram assim. Mas tudo bem, romantizar assim, não tem problema. Mas você já deve ter assistido, já deve ter lido, você já deve ter visto em algum momento um desenho ou mesmo um texto bíblico apresentando o chamado dos 12. E você vai perceber que a primeira coisa que chama a atenção nesse texto é que Jesus ele faz uma oração. Ele faz uma oração e chama dentre os discípulos 12. E esses 12 são pessoas das mais distintas qualidades que você pode imaginar. Tinha Pedro, que provavelmente alguns estudiosos tendem a entender que Pedro era o mais velho dentre os apóstolos, por isso que ele tinha proeminência. Ele era o mais velho. Os apóstolos podem ser jovens, 17, 18 anos, e Pedro já casado, já devia ter seus 20 e poucos anos, por isso tinha proeminência, por isso tinha sogra, né? Por isso que ele era o único que tinha esse tipo de envolvimento. Ele tinha uma impetuosidade, mas não tinha petulância de João e de Tiago. Então a gente vê André, o irmão de Pedro, que já começa evangelista, ele já começa chamando outros discípulos. Tiago e João, né? Os Bonerges, os filhos do trovão, pessoas que ficaram iradas porque viram uma outra pessoa expulsando o demônio em nome de Jesus. Ele disse: mas vocês não andam com a gente, então não é para vocês expulsar o demônio. Senhor, você quer que a gente ore para cair fogo do céu e consumir essas pessoas? Esses são os apóstolos. Tinha o Simão Zelote, e tinha Mateus. Mateus era um cobrador de imposto. Cobrador de imposto, meus irmãos, eu quero que vocês entendam que Mateus era alguém que era um traidor de sua nação. Ele era alguém que ele trabalhava para o império, para tirar dinheiro de sua nação para o império. Ele enfraquecia a força monetária e nacional de Israel. E tinha Simão Zelote, que era um ultranacionalista, revolucionário, que tinha como objetivo matar Mateus, por exemplo. Porque esse era o partido dos Zelotes. Eles eram revolucionários que queriam tomar Israel, nem que fosse no fio da espada. E ainda tinha um tal de Judas Iscariotes, que veio a ser traidor. Não só isso, João diz que ele era ladrão. Ele tomava conta do dinheiro, ele era ladrão e veio ser a traidor. Você vai concordar comigo que é um grupo bem diferente, é um grupo distinto, é um grupo delicado, é um grupo que sai faísca o tempo inteiro. É porque a Bíblia, ela não se importa em narrar os desafios que era domar esses 12. A Bíblia, ela não tem por interesse uma narrativa biográfica a respeito da vida dos 12, muito menos biográfica a respeito da vida de Jesus. A Bíblia, ela se importa em apresentar o Evangelho, e aqui está algo que a gente precisa entender quando a gente é igreja. Evangelho é um termo que é usado quando termina uma guerra. O primeiro soldado que volta anunciando a vitória, ele anuncia o Evangelho. Ele diz: vencemos a guerra e o rei está vindo. Muito disso é o que nós fazemos.
nós vencemos e o nosso rei está vindo. Então Jesus chama os 12 para mostrar para o resto da nossa história que igreja é um lugar muito complexo, muito delicado, muito diferente. Aliás, o título é Igreja, só Deus para fazer esse troço dar certo. Encerrada a introdução, a gente aprende algumas coisas nesse texto, um texto curto, né? Poucos versos, mas muito rico. E a primeira coisa que a gente aprende é que o Senhor é quem escolhe os seus. O primeiro ponto que a gente observa é que o nosso Senhor, Ele se retira para orar, e Ele escolhe os 12 dentre os discípulos. Ele escolhe. Aliás, um pouco antes aqui no texto de Lucas, quando você for meditar o texto na sua casa, você vai perceber que ali nós temos o batismo de Jesus, nós temos Jesus no deserto, na sequência nós temos Jesus fazendo alguns milagres e chamando algumas pessoas, nominalmente, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Jesus fazia esse contato. Então Jesus orou ao Senhor, orou a Deus, Deus falando consigo mesmo, mas ali Deus em sua plenitude da humanidade, Deus em seu esvaziamento, Deus que não outorgou para si ser como Deus, mas se colocou na posição de servo até a morte de cruz. Esse Deus 100% homem, neste momento da história, orou a Deus para que Ele fizesse as melhores escolhas possíveis. O nosso Senhor nos ensina aqui a primeira coisa, orar para que Deus envie pessoas para a igreja. O nosso Senhor orou quando Ele viu pessoas perto dele e disse: Deus, eu preciso de gente mais perto, eu preciso de gente um pouco mais próxima. E o nosso Senhor orou por isso. Aqui está o nosso primeiro aprendizado. Que tal orarmos para que a nossa igreja não fique lotada, mas que venha mais gente? E aqui eu não estou falando para que a gente ore, para que a igreja fique inchada, para que Deus dê uma estratégia mirabolante para que a gente possa convencer as pessoas para entrar em Ibara. Não é isso. Não me entenda mal. Porque, sinceramente, meus irmãos, o crescimento saudável é um crescimento que tem o seu ritmo. Não uma explosão que de repente tem 10 mil pessoas juntas. Isso é muito raro de acontecer. Aconteceu nas páginas da Bíblia, logo no início de Atos, nós temos essa informação. O povo ouviu Pedro e ficou desesperado, o apelo veio do povo: o que faremos nós então, diante de uma realidade tão terrível dessa, que é a realidade do inferno? O povo faz um apelo e 3 mil almas se convertem e são batizadas naquele dia. Mas isso foi um evento que aconteceu na Bíblia. Nós não estamos falando que nós vamos repetir esse evento, mas nós estamos dizendo que o nosso Senhor nos ensinou que nós devemos orar para que mais e mais pessoas possam se assentar à mesa conosco, possam estar aqui conosco, aprender um pouco mais a palavra de Deus, cantar conosco a louvores que honram o nome do Senhor, para que essas pessoas também possam ter vida eterna conosco, porque todos somos eternos, basta saber com quem passaremos a eternidade, se com o Senhor ou se sem o Senhor, mas eterno todos somos. Outra coisa também que a gente aprende é que é o Senhor quem chama os seus. E aqui está algo muito curioso, porque nós vimos, a gente vem para a igreja, vou melhorar aqui que eu não consegui conjugar o verbo vir, mas a gente vem à igreja com os nossos pés, mas nós somos atraídos pelo Espírito de Deus, porque se Deus não quiser ser visto, você não consegue ver Deus, mas se Deus se mostra a ti, você não tem como negar Deus. Até para amar Jesus, Ele precisou nos amar primeiro. Até para que a gente se renda a Jesus, o Senhor se apresentou como alguém que pode salvar. O nosso Senhor é quem te escolheu. E o nosso Senhor pede para que a gente ore por mais pessoas que Ele vai escolher. Não me peça para te explicar como que funciona essa lógica eterna. Eu te digo o que o texto disse. O texto diz que o nosso Senhor orou a Deus e o nosso Senhor escolheu quem Ele quis. E bendito seja o nome do Senhor, que Ele é soberano. Nós não. O que faremos então?
oraremos para que Deus chame mais e mais pessoas, para que mais e mais pessoas sejam salvas. Eu sei quem Deus vai chamar? Eu não sei quem Deus vai chamar. O que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu vou convidar as pessoas para se renderem aos pés da cruz. Eu vou convidar as pessoas para que entreguem a vida a Jesus. O meu papel não é de convencer ninguém de pecado, justiça e juízo. O meu papel é de apresentar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida de todos os perdidos que eu encontrar na minha frente. Os perdidos podem estar na rua, ou os perdidos podem estar dentro da igreja. O Senhor é quem te atraiu até aqui. O Senhor foi quem te convidou para estar aqui. E o Senhor foi quem convidou outros irmãos de outras denominações a também estarem sentados em outras cadeiras. Eu não estou dizendo que somente a Igreja Batista apresenta Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu acredito, evidentemente, sou um pastor batista, eu acredito que a gente apresenta melhor. Se eu acreditasse que outra denominação apresentasse melhor, eu seria pastor de outra denominação. Como eu sou batista, é porque eu entendo que a nossa declaração doutrinária, os nossos princípios, eles são muito bem feitos e eu concordo com eles. Evidentemente que eu acho que os batistas estão mais certos, é claro que eu acho, que senão eu não teria estudado, feito concílio, feito tudo, e estaria aqui hoje defendendo uma outra denominação. Não faz sentido, mas eu estou dizendo que em todos os lugares que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, único e suficiente Senhor e Salvador, o único caminho, a única verdade, o único que pode dar vida, porque Ele é a própria vida, todas essas igrejas que professam Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, todas essas igrejas só têm pessoas falando e sentadas ouvindo porque o Senhor quis. E essa é a primeira coisa que a gente aprende quando a gente fala de igreja partindo desse texto. Mas a gente aprende evidentemente mais coisa, e é óbvio, mas igreja é lugar de gente. Como eu falei, meus irmãos, a igreja não é a cadeira. A gente tem por hábito, e não é um problema, e não precisa mudar. O que você está fazendo? Estou me arrumando para ir para a igreja. Todo mundo fala isso. Não estou dizendo que você está errado. Nossa, herege na fogueira. Não é isso. Eu estou dizendo que, por mais que seja um hábito, por mais que a gente fale, por mais que a gente tenha isso como um padrão da nosso vernáculo, isso não é uma verdade. A gente vem num prédio, a gente vem numa construção. Vamos dizer que a gente, por algum motivo, a gente venda isso aqui para a prefeitura. E isso aqui se torne um centro comunitário, um posto de saúde. E a gente a gente se reúne agora, sei lá, perto da Praça de Araçás. A Igreja Batista em Araçás vai ser aonde? Vai ser lá perto da Praça de Araçás, porque lá é onde nós estaremos reunidos. Esse prédio não vai ter mais essa placa, não vai ter mais essa logo, não vai ter mais nenhum de nós aqui reunidos em nome de Jesus. Portanto, deixa de ser o local de reunião da Igreja Batista em Araçás. Então, a primeira coisa que a gente aprende nesse segundo ponto é que igreja é o lugar de gente. Uma outra coisa que a gente aprende, e é algo que me chamou bastante atenção nesse texto, que quando Jesus chama, ele limita 12, mas ele já tinha discípulos. Se você for reparar bem no texto, o texto fala que dos discípulos, Jesus chamou 12 apóstolos. Se você for mais atento nesse texto, você vai ver que foi rápido, porque nós estamos aqui no capítulo 6 de Lucas, e aqui Jesus já fez milagres, já expulsou demônio, Jesus já chamou os 12, Jesus já tinha um monte de gente seguindo, Jesus já estava num momento já de passar, ele passou teve o batismo, passou pela tentação, Jesus já estava caminhando para as bem-aventuranças. Foi rapidamente, já tinha muita gente seguindo Jesus Cristo. O texto é claro em dizer que foi Jesus quem separou os 12, porque ele quis um grupo de 12. E aqui eu não vou te falar que o 12 é um número mágico, que agora a gente vai ter que fazer um grupo 12 aqui, 12 ali, porque Jesus chamou 12. Não, Jesus chamou 12, tinha 12 tribos de Israel, ele pegou e fez um paralelo a isso, com 12. Aliás, o número 12 é muito constante nas páginas da Bíblia. Só que, se você for reparar um pouco mais em outros momentos da Bíblia, você vai perceber que Jesus, ele não tinha só um grupo de 12. Ele tinha um grupo de 3,
Pedro, Tiago e João, que eram bem mais próximos, que estavam no barquinho, que estavam no Monte da Transfiguração, que estavam em outros momentos de proximidade com Jesus, um grupo bem próximo. Também tinha 12, que Jesus chamou aqui, por exemplo, que são os 12 apóstolos. Mas tinha também um grupo mais ou menos de 70 discípulos. Alguns dizem 72, outros textos dizem 70, mas são 70 discípulos que Jesus envia de 2 em 2. Você vai lembrar, Jesus envia de 2 em 2 esses 70. Tinha também uma multidão que seguia Jesus, e era gente, calcula-se entre 2 a 5 mil pessoas que andavam atrás de Jesus diariamente. Só Jesus para aguentar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Isso era um grito constantemente perturbador para qualquer um de nós. Depois da ressurreição de Jesus, a gente percebe lá em Atos capítulo 2, que já haviam 120 discípulos e 11 apóstolos. Depois veio a escolha de Matias. E esse grupo incluía, não em Atos, de tudo, né? Até um traidor escolhido por Jesus. E não se engane, Jesus não foi pego de surpresa por Judas. Ele é Deus. Judas não surpreendeu Cristo. Judas, se eu soubesse escolher a outro. Não, Jesus veio para morrer. Jesus veio para ser sacrificado. Jesus veio como cordeiro mudo levado ao matadouro. Jesus veio para o sangue dele nos salvar. Esse foi o motivo de Jesus ter vindo. Ele só veio para isso, ele veio para morrer. Ele veio para nos salvar por intermédio de sua morte. Eu estou querendo dizer que igreja é um lugar parecido comigo. Igreja é um lugar parecido com você. Igreja parece comigo, igreja parece contigo. Igreja é um lugar de gente muito diferente, mas igreja não é lugar da multidão. A multidão, ela tem uma característica muito distinta dos discípulos, dos apóstolos e dos amigos. A multidão não tem intimidade com Jesus. A multidão não escuta Jesus falando individualmente. A multidão não recebe uma ordem direta de Jesus para realizar um ato ou um fim. A multidão sequer evangeliza. A multidão só quer o que Jesus tem para dar. 5 pães e 2 peixes, um milagre aqui, um milagre acolá, a ponto do próprio Senhor falar: vocês me seguem porque tem comida. A multidão quer o que Deus pode dar. Os discípulos querem o Deus que pode dar. Uma multidão quer seguir um Jesus que é abençoador. O discípulo e o apóstolo e os amigos de Jesus querem Jesus, mesmo que não haja bênção. A multidão quer ouvir Jesus responder o teu clamor. Os amigos de Jesus, os apóstolos e os discípulos ficam ao lado de Jesus, mesmo no silêncio. A multidão não entende as parábolas. Os mais próximos de Jesus conseguem entender elas explicadas pela voz do Mestre. Nesse segundo ponto, vem um pedido: não seja uma multidão que vem atrás de uma bênção, porque isso não é ser igreja. Ser igreja não é buscar bênção em toda reunião, por mais que Deus possa te abençoar em toda reunião, e oro a Deus para que isso aconteça, para que em toda reunião Deus te abençoe de alguma maneira. Ele me abençoou, Ele me salvou. Mas uma multidão quer o que Jesus pode oferecer. O discípulo oferece. Por isso, igreja é um monte de gente diferente servindo. Igreja é um monte de gente sentada um do lado do outro, servindo ao outro com todo o amor e carinho. E a igreja com gente diferente,
com funções diferentes, com chamados diferentes, com dons diferentes. Lembram que nós falamos lá dos apóstolos? Nós tínhamos um grupo de discípulos, um grupo de apóstolos e uma reunião de amigos, que se reuniam 4 pessoas, né? Jesus, Pedro, Tiago e João. São pessoas distintas, são maneiras distintas de conviver com Jesus Cristo de Nazaré. Basta saber em qual área você foi chamado. Os 3 mais próximos, os 12, que tinham intimidade, aprenderam o que de fato é o discipulado com Jesus e viveram de fato a formação da igreja, uma formação institucional da igreja. Os 70, que era uma cooperação ministerial bem forte, bem firme, bem alicerçada. Tinha uma multidão que ouvia falar de Jesus e tinha os 120 que depois da ressurreição de Jesus se tornaram discípulos. Basta saber agora como que o Senhor te chamou. 3, 12, 120, multidão. Não acredito que Jesus tenha te chamado para ser uma multidão. Eu creio que Jesus te chamou por um fim específico, para te salvar, evidentemente, mas Ele te abençoou com dons e talentos para que você possa servir na casa do Senhor, possa servir ao seu irmão, possa servir à igreja do Senhor com aquilo que Deus te presenteou, que é um dom. Dom significa presente. Eu tenho certeza que Deus, Ele te presenteou com algo para que você sirva a sua comunidade de alguma maneira. Eu tenho convicção disso. Só que você precisa parar, pensar, refletir e orar ao Senhor para que você possa ter ideia e discernimento daquilo que Deus te deu. E vou te falar uma coisa, meu irmão, vou te falar uma coisa, minha irmã. Se Deus te deu, está dado. Deus, Ele não se arrepende de abençoar. Se Ele te abençoou, você está abençoado. Se Ele te salvou, você está salvo. Se Deus te deu um dom, esse dom está dado, porque o Espírito de Deus dá o dom a quem Ele quer de forma gratuita, da maneira que Ele bem entender. Ele te deu um dom, usa. Abençoa a tua igreja com o dom e com o talento que Deus te deu. Abençoa o teu irmão com o dom e com o talento que Deus te deu. Você precisa exercer o seu ministério. Você precisa exercer o seu talento e o seu dom na igreja. Ele é útil, ele é bem-vindo, ele é um presente de Deus na sua vida para presentear a nossa vida. Use o dom e o talento que Deus te deu para que você possa desenvolver o seu dom e o seu talento aqui na comunidade de fé que você se reúne. Nos abençoe com a bênção que Deus te deu. Eu tenho algumas convicções, algumas dúvidas, eu tenho incertezas, tenho muitas. Não estou falando aqui, pastor, você está aí no púlpito porque você tem certeza de tudo. Eu não tenho nada, tenho muita dúvida. Eu tenho muitas dúvidas. Mas eu não posso deixar de servir a Deus porque eu tenho dúvida. Eu não posso deixar de te servir porque eu tenho dúvida. Eu não posso deixar de estar à disposição do irmão e da irmã porque eu tenho minhas dúvidas. As minhas dúvidas, elas precisam ser menores do que a minha vontade de servir a cada um de vocês. Eu sou servo de vocês, na posição de pastor. Mas é serviço. Não é pedestal. Eu peço reciprocidade. Não para mim, mas para a igreja. Estenda as tuas mãos e sirva também a tua comunidade de fé com os dons e os talentos que Deus te deu. Por que eu digo isso? Porque a gente tem vivido uma época, a gente tem vivido um momento, a gente tem vivido uma etapa da nossa história onde as pessoas vêm à igreja, muitas pessoas vêm à igreja, as pessoas ficam muito genéricas, mas alguém pode vir à igreja e ela pode ter se sentido desprestigiada por algum irmão. Eu não fui bem tratado ali, eu não fui bem servido nesse ambiente. Esse ambiente não me tratou com o primor que eu mereço. E a pessoa nunca mais volta, como se fosse um self-service. Ali eu não fui servido direito pela garçonete, pelo garçom, eu não fui muito bem atendido ali, eu nunca mais volto nesse restaurante. E parece que a igreja tem tido
a mesma convivência. As pessoas vêm e tem um irmão que pode estar num dia ruim. Nossa, eu fui lá, o irmão olhou para mim atravessado, não volto mais lá. Por quê? Porque eu sou muito bom para estar no meio de pessoas tão ruins. Igreja não pode ser tratada igual um self-service, onde se eu não fui muito bem atendido, eu vou procurar outro restaurante. Igreja tem que ser tratada como família, e se hoje eu brigo com as minhas filhas, ou se hoje eu me desentendo com a minha esposa, eu volto para dentro de casa, porque família é diferente de restaurante. Restaurante eu troco, família eu volto. Igreja é uma família. Eu tenho que fazer de tudo para que isso aqui seja bom. E se estiver ruim, qual que é a minha parcela de culpa nisso? O que eu posso fazer para aqui ficar melhor? O que eu posso fazer para que eu possa convidar alguém para estar aqui, para que esteja em uma situação onde a pessoa seja bem recebida, bem quista, que tenha vontade de voltar? Quem somos nós nessa lista desse texto? Eu volto para o título, né? Igreja. Só Deus mesmo para fazer dar certo. Se não fosse o Espírito Santo, essa instituição não duraria. Eu te garanto que se Deus não existisse, a igreja já teria acabado, no 2º século. Jesus morreu, não ia dar 130, 150 anos de igreja. Mas já estamos aí há 2000. Eu tenho certeza que Deus existe, essa é uma das provas. A igreja continua viva e continua aí, avançando. A igreja é lugar de servir, e às vezes a gente vai servir até os traidores, como serviram Judas. Você vai se lembrar, eu não preciso ficar citando todo o texto, você lembra da história, que na última ceia, Judas pega do prato de Jesus. Era alguém que estava absurdamente próximo ao mestre. Ele pega do prato do nosso Senhor. Igreja é lugar de servir até Judas. O joio e o trigo crescem juntos, e não somos nós quem cortamos. Não somos nós aqueles que cortam e mandam ao fogo. Evidentemente que a gente protege os nossos irmãos. Evidentemente que a gente sabe diferenciar quem é o cristão e quem é um aproveitador, alguém que está vindo aqui para pegar dinheiro emprestado, enfim, esse monte de 171 que existe no mundo. Evidentemente que a gente não está falando disso, a gente está falando de pessoas que vêm e vão. Mas é só pelo poder do Espírito Santo que a gente entende que Mateus e um zelote caminhavam juntos. É só pelo poder do Espírito Santo que eu posso caminhar junto com vocês, meus irmãos. Porque eu sei das minhas mazelas, das minhas dificuldades. Eu sei do mal que eu tenho em mim. Eu sei do mal que eu posso cometer. Eu sei aquilo que eu já maquinei de maldade. Eu sei aquilo que está no meu coração. Só o Espírito de Deus para permitir que eu conviva com os irmãos. O meu coração maquina maldade. A minha mente planeja vingança. Se não é o Espírito de Deus, eu não sou um ser aceitável. Eu preciso do Espírito do Senhor para que eu tenha boa convivência com vocês. Por isso, eu preciso do Espírito do Senhor para que eu sirva os meus irmãos. Nós precisamos do Espírito de Deus para que a gente sirva uns aos outros. Nós precisamos do Espírito de Deus como um freio da nossa vingança, um freio da nossa maldade, um freio para que isso aqui continue em paz, em harmonia, que a gente continue caminhando como igreja do Senhor, reunidos, neste caso aqui na Igreja Batista em Araçás. Caminhar junto é uma tarefa difícil. E nós dependemos de Jesus Cristo para que essa caminhada continue harmoniosa. É difícil para mim aturar vocês. E eu sei que é difícil para vocês me aturar. Mas a gente vai precisar continuar junto. A gente vai precisar continuar a caminhar junto. Até porque nós talvez, eu penso que sim, caminharemos para sempre junto, eternamente junto. Então caminhar junto, meus irmãos, é complicado, porque a gente precisa servir gente diferente. E talvez você ainda não tenha entendido o que eu estou dizendo, eu vou dizer.
Você foi chamado para conviver e para servir. Você foi chamado para conviver e para servir. Primeiro a gente serve o Senhor, depois a gente serve o nosso irmão, mesmo que ele seja Mateus, mesmo que ele seja um Zelote, talvez mesmo que ele seja Judas. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao nosso Deus? Vamos falar com o Senhor. Vamos agradecer a Deus pela igreja, que a igreja do Senhor é uma bênção. Senhor Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai, pela tua igreja. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos salvou. Muito obrigado, Pai, pela tua graça. Obrigado pelos dons e talentos que o Senhor derramou sobre nossas vidas. Pedimos a tua paz para as igrejas. Pai, nós temos o privilégio de te adorar com as portas abertas. Nós pedimos para que a tua igreja, espalhada pelo mundo, também tenha esse mesmo privilégio, que possa te adorar com as portas abertas, com a Bíblia aberta, com o texto exposto, para que eles não precisem mais se esconder. Que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai e as doces e benditas consolações do Espírito de Deus estejam espalhadas por todas as igrejas da face da terra, não só hoje, mas para sempre. Amém. Eu quero ser, sim.